Então, boa tarde, antes de mais. Eu vou-vos falar hoje de ferropénia na anemia da doença renal crónica. E o que vos vou trazer, inicialmente vou falar de algumas coisas que a doutora Isabel já abordou na sua apresentação, nomeadamente uma introdução e a definição de ferropénia e as causas de ferropénia nestes doentes, acabando com a abordagem diagnóstica e o tratamento, neste caso dirigido à suplementação com ferro. Portanto, a anemia associada à doença renal crónica, como já foi dito, a prevalência aumenta com a progressão da doença renal, sendo praticamente universal no estádio 5, e está associada a um aumento da mortalidade e do número de hospitalizações. Temos vários mecanismos fisiopatológicos, como a deficiência relativa da epoetina, a urémia e a inflamação, e eu aqui ressalvo realmente o efeito da hepcidina na cinética do ferro, que vai aqui complicar um bocadinho a reabsorção intestinal do ferro e também a mobilização do ferro a partir dos seus reservatórios, nomeadamente no sistema reticuloendotelial. Portanto, a deficiência de ferro acaba aqui por ser um fator de agravamento da anemia na doença renal crónica, a par da deficiência relativa da epoetina. Portanto, na verdade, a deficiência de ferro pode ser classificada como absoluta ou funcional. Temos uma ferropénia absoluta quando as reservas estão realmente diminuídas, como acontece em doentes com dificuldade na absorção intestinal de ferro e com perdas hemáticas ativas, e a ferropénia funcional, em que as necessidades são superiores ao ferro biologicamente disponível, isto independentemente das reservas, e é o caso da doença renal crónica e outras doenças inflamatórias ou infecciosas, em que temos aqui o efeito da hepcidina, mas também na situação da administração exógena da epoetina na doença renal crónica, em que nós não conseguimos ter ferro biologicamente disponível tão rápido quanto ele é retirado das reservas. Causas de ferropénia nos doentes com doença renal crónica. A ingestão reduzida é transversal a todos os doentes, não só os doentes renais crónicos, mas estes doentes têm um risco superior de desnutrição, sofrem mais de anorexia, são impostas mais restrições dietéticas que vão levar à ingestão reduzida de ferro, têm perdas gastrointestinais exacerbadas por diversos fármacos, também pela coagulação dos circuitos de hemodiálise ou pela utilização de anticoagulantes orais ou antiagregantes, e realmente está descrito que os doentes em hemodiálise têm perdas superiores aos doentes que estão noutra técnica dialítica, como por exemplo a diálise peritoneal. Além disso, como já foi dito, tem uma redução da absorção intestinal de ferro devido ao estado inflamatório e ao efeito da hepcidina e também devido à utilização de alguns fármacos, porque muitas vezes são doentes polimedicados. Além disso, não podemos esquecer as perdas associadas às colheitas e ao próprio procedimento da hemodiálise, em que muitas vezes o doente acaba por ter perdas no circuito da hemodiálise ou no dialisador. E está mais ou menos contabilizado que os doentes em hemodiálise perdem 2 a 5 litros de sangue por ano, o que equivale a 1 a 5 gramas de ferro. Em relação à abordagem diagnóstica, não podemos esquecer, antes de mais, a história clínica, e temos imensos marcadores que já são habitualmente utilizados, mas que na verdade não vão conseguir distinguir entre uma deficiência absoluta e uma deficiência funcional de ferro. Este esquema, um esquema parecido, também já foi apresentado e volto a ressalvar que não podemos assumir que um doente com anemia e doença renal crónica, a etiologia da anemia é a própria doença renal crónica. Temos sempre que fazer o diagnóstico diferencial e ficar sempre alerta se a anemia não for uma anemia normocítica e normocrómica, pensar noutras causas, porque a anemia, consequência da doença renal crónica, é sempre um diagnóstico de exclusão. Em relação a outros marcadores, este quadro resume alguns marcadores que temos atualmente disponíveis, uns mais utilizados que outros, por exemplo, a ferritina e a taxa de saturação da transferrina que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, mas não podemos esquecer que a ferritina é uma proteína de fase aguda e a taxa de saturação de transferrina também é alterada pela inflamação e desnutrição bastante frequente dos nossos doentes. Outros marcadores disponíveis. Temos a percentagem de reticulócitos hipocrómicos,
aqui, peço desculpa, queria tentar apontar, mas não estou a conseguir. Pronto, a percentagem de reticulócitos hipercrómicos, que é ali a penúltima linha, e a concentração de hemoglobina reticulocitária, que está na terceira linha, que, na verdade, são marcadores mais recentes que nós ainda não tivemos muita oportunidade de utilizar no dia-a-dia, e também o receptor solúvel da transferrina. Contudo, este último acaba por ser menos fiável, uma vez que pode estar aumentado no contexto da utilização da epoetina. Em relação à deficiência aos marcadores para nos mostrarem a deficiência de ferro, realmente a ferritina e a taxa de saturação da transferrina são aqueles que são mais específicos, e nós utilizamos valores entre 100 e 200 para a ferritina nos nossos doentes e uma taxa de saturação de transferrina abaixo de 20%, acabando por dar uma especificidade alta. Por outro lado, em relação à resposta ao ferro endovenoso, estes dois marcadores, a concentração da hemoglobina reticulocitária e a percentagem de reticulócitos hipocrómicos, acabam por ser mais específicos e mais sensíveis. Este slide, na verdade, resume então estes biomarcadores, inclusive estes novos biomarcadores, na abordagem da anemia na doença renal crónica. Não podemos esquecer que a ferritina é uma proteína de fase aguda positiva, portanto, frequentemente vai estar falsamente positiva e dar-nos uma falsa ideia das reservas estarem aumentadas. A transferrina, pelo contrário, é uma proteína de fase aguda negativa, o que vai implicar que a taxa de saturação de transferrina num doente renal crónico e num doente saudável não equivala à menor quantidade absoluta de ferro. Por exemplo, um doente com uma taxa de saturação de 20%, se for doente renal crónico, se for um doente sem outra patologia, o doente renal crónico terá uma quantidade absoluta de ferro menor, porque a capacidade total de ligação ao ferro também será menor. Como disse também, a percentagem de eritrócitos hipocrómicos e a hemoglobina reticulocitária são os melhores marcadores que temos atualmente para predizer a resposta à reposição de ferro, mas que nós ainda não utilizamos muito na nossa prática clínica. Não posso deixar de falar da coloração de Pearls na biópsia da medula óssea, que realmente é o gold standard para o diagnóstico da ferropénia. Contudo, é um exame invasivo que nós não conseguimos fazer no nosso dia-a-dia e, na verdade, é pouco, mais de 30% das amostras acabam por ser insuficientes para o diagnóstico, portanto, também nos dá aqui uma pouca rentabilidade para fazer o diagnóstico de ferropénia. Em relação às formulações, à reposição de ferro, temos formulações endovenosas e orais. As vias de administração vão depender da gravidade da anemia e do déficit de ferro, do risco do doente manter perdas, dos efeitos adversos e da resposta prévia ao ferro oral e também de termos ou não um acesso endovenoso disponível. Nos doentes em pré-diálise, as nossas guidelines, nomeadamente das que eu digo, recomendam um trial inicial com ferro oral. Temos inúmeras formulações orais disponíveis em Portugal, mas ressalvo aqui que o grande problema são os efeitos adversos, sobretudo gastrointestinais, já para não esquecer as inúmeras interações medicamentosas que estão descritas. Em relação às formulações endovenosas, temos várias. As reações anafiláticas eram um problema importante, sobretudo com o ferro destrano, mas que desde que ele foi retirado, foi deixado de utilizar e foi descontinuado, acaba por não ser aquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia. São as reações de infusão durante a administração do ferro acabam por ser mais frequentes, com hipotensões e outros efeitos adversos, mas não as reações anafiláticas. Ainda no contexto da reposição com ferro endovenoso, ficaram sempre aqui algumas questões em relação à sobrecarga de ferro, que é uma questão com que o nefrologista se depara sempre que tem que prescrever ferro aos seus doentes, sobretudo quando já estão em técnica dialítica. Porquê? Por causa de um aumento do stress oxidativo, do risco infeccioso, das reações de hipersensibilidade e do risco cardiovascular. Em relação ao risco infeccioso, a evidência é escassa, há muitos resultados conflituosos, sobretudo de estudos observacionais em doentes em hemodiálise, que acaba por haver muitos fatores confundidores. As nossas guidelines, o que recomendam é sempre avaliar o risco-benefício de estarmos a fazer uma administração de ferro endovenoso
e não recomendam se o doente tiver uma infecção sistémica ativa. Em relação às reações de hipersensibilidade, como eu disse, são uma situação rara. Agora, as reações minor durante a infusão acabam por ser mais frequentes. Em relação ao stress oxidativo e risco cardiovascular, sabemos que o ferro livre no sangue tem efeitos oxidativos diretos, além de estimularem a apoptose, a disfunção endotelial. Portanto, sabemos que promovem a aterosclerose e a remodelação arterial e, além disso, estudos observacionais evidenciam que a hepcidina pode realmente ser a responsável por um aumento do risco cardiovascular, na medida em que não permite a mobilização de ferro do sistema reticuloendotelial. Portanto, não vamos ter ferro biologicamente ativo que nós vamos poder utilizar. Contudo, uma revisão recente, uma revisão sistemática recente, mostrou que a morbilidade e mortalidade cardiovascular não tem diferença entre formulações endovenosas e formulações orais. Outras estratégias, também já aqui referidas, são os estabilizadores do IF, que vão aumentar a disponibilidade do ferro, permitindo uma eritropoiese eficaz, na presença dos níveis fisiológicos de epoetina. Portanto, não implica a administração de epoetina. Isto acontece por inúmeros mecanismos que de certeza que vão ser falados na próxima apresentação. Em relação aos estudos que temos disponíveis na anemia da doença renal crónica, foram abordados os vários tratamentos que temos disponíveis, desde os estimuladores da eritropoiese aos fármacos mais recentes. Estes dois estudos realmente dizem respeito ao ferro e eu ressalvo aqui os resultados dos estudos DRIVE, em que mostraram que a suplementação de ferro endovenosa foi capaz de se sobrepor ao efeito da inflamação na doença renal crónica e, portanto, corrigir a deficiência de ferro, acabando por ser uma estratégia poupadora de epoetina, como percebemos na apresentação anterior, é o que está recomendado nas guidelines, utilizar a dose menor que seja possível para manter uma hemoglobina estável nos nossos doentes. Em relação aos alvos de tratamento, deparamos-nos com inúmeras guidelines com valores muito dispares, porque os estudos que temos aleatorizados são escassos. Portanto, temos aqui valores que podem ir desde de 100 de ferritina a 500 e a taxas de saturação de transferrina que podem chegar aos 50%. Destaco as guidelines do Reino Unido, que são as únicas que fazem referência aos novos marcadores da cinética do ferro, referindo que o alvo para uma terapêutica, para um doente que está sob terapêutica com estimulador de eritropoiese ou ferro, a percentagem de reticulócitos hipocrómicos deve ser inferior a 6% e a hemoglobina reticulocitária deve ser superior a 29 picogramas, exceto se tivermos uma ferritina superior a 800, mas temos que ver que são as guidelines mais liberais em termos de reposição de ferro, para um alvo de 250 a 500 de ferritina. Portanto, a título de conclusão, a fisiopatologia é bastante complexa, portanto, não se resume ao déficit, à diminuição da produção de epoetina. Temos aqui um papel importante da cinética do ferro, quer por um lado pela ferropénia absoluta, quer pelo efeito da hepcidina, que vai induzir uma ferropénia funcional. Portanto, os agentes estimuladores da eritropoiese, que pareciam o santo grau da anemia na doença renal crónica, na realidade não são suficientes. O ferro é fundamental e os novos fármacos também vão dar aqui uma nova perspectiva e uma nova abordagem da anemia da doença renal crónica. Portanto, para concluir, as nossas guidelines o que recomendam no ferro, em relação ao tratamento com suplementação de ferro, é monitorizar a ferropénia em todos os doentes que têm anemia e doença renal crónica, independentemente de já estar medicado ou não com agente estimulador da eritropoiese. A ferritina deve ser sempre corrigida e não iniciar a epoetina antes da ferropénia estar corrigida. Além disso, o doente já está sob tratamento, ir monitorizando para verificar se o doente mantém níveis adequados de ferro. Obrigada.